você dá muita informação do que você está fazendo, quais são os objetivos, né, daquela alocação, porque o investidor pede isso, acompanha. Você tem influenciadores também que comentam relatórios gerenciais, você vai ver a quantidade de visualizações. Estamos falando, às vezes, comentários de relatórios gerenciais com 10, 15 mil visualizações, que é um negócio, né, surreal, é muito, muito legal de ver isso na indústria. Então, acho que isso daqui é um caminho sem volta, tá, Pedro? Assim, o quanto que o investidor, né, tem exigido das casas e assets, né, seja em termos de governança, transparência, né, naquilo que é informado para o investidor. Fala, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo com o nosso FDB, o fundo do baú. E eu, como sempre, estou aqui com meu amigo Marcos Saravari. E aí, Marcão? Já há muito tempo aqui, em acho que 27 episódios já, hein? 27? Ah, quase a minha idade já, então, né? Isso quando você começou no mercado financeiro, hein? Eu sou o Pedro Barbosa, host, e aqui do lado meu amigo Marcos Saravari. E hoje a gente está com uma casa muito importante, principalmente para falar de mercado imobiliário. Eles gostam muito de falar isso. Felipe, se apresenta um pouquinho para a gente, apresenta a Camuna, para a gente começar aí esse papo gostoso. Legal, primeiro obrigado, Marco, Pedro, pelo convite, né? A Canuma Capital é uma asset, né, dedicada a investimentos alternativos com foco principalmente no mercado imobiliário, né? O sócio fundador da casa é o Marcelo Weinstein. Uhum. O Marcelo ele foi durante 5 anos chefe de investimento da Brookfield aqui no Brasil, né? Então tocava um portfólio aí, de cerca de 11 bilhões em imóveis, segmentos de escritório, logístico, né, a participação dos shoppings, né. Ele tinha, né, o sonho de ter uma casa própria, né, ter uma gestora independente, então ele saiu da Brookfield em meados de 2021. Além do Marcelo, a gente tem outros 2 sócios, que vieram também, eram do time dele, né, que tocava, né, e foi uma safra bastante interessante de investimentos e desinvestimentos no mercado imobiliário, né, foram mais de 10 bi que esse time fez ali de alocações e compras, né, e vendas dentro do segmento imobiliário. Então a gente tem mais outros 2 sócios, né, que eram do time do Marcelo, que também estão aqui na casa. Eu vim do Santander. Eu comecei a minha carreira no segmento de investimentos ali em áreas, né, comerciais, né, em corretora, na área de advisory de investimentos, na época do antigo ABN AMRO Real, né, que era o Banco Real, foi comprado pelo Santander. Ao longo da minha carreira, eu fui migrando para áreas de produtos, né, lá no Santander, na corretora, na época, focado nos produtos alternativos, e na parte de análise e pesquisa, né? Então, antes de eu me juntar à gestora, né, em 2021, eu fazia a cobertura de fundos imobiliários, né, na parte de research, né, de pesquisa, e também das ações de empresas do segmento, né? Então, me juntei lá em 2021 à Canuma. A Canuma é uma gestora que está completando aí cerca de 3 anos, né, de existência. E a gente tem mais um outro sócio que tem uma experiência bastante forte no segmento de crédito, né? Que dado que a gente tem uma parte das nossas alocações estão em créditos relacionados ao mercado imobiliário, né? Os famosos CRIs, sim, né? Sim. É importante a gente ter uma pessoa dedicada, porque a gente sabe que o crédito, especialmente no segmento imobiliário, tem algumas nuances e é importante, seja na formalização, né, nas garantias. Então, hoje somos um time de 14 pessoas, sendo que 11 delas dedicadas à gestão e análise. A gente tem um viés bastante grande, né, para essa parte mais fundamentalista da coisa. A gente tem hoje 3 veículos lançados, né? O maior veículo hoje é um fundo imobiliário, que é o Canuma Capital Multiestratégia, o CCME11, é um fundo negociado na Bolsa. É o que o mercado, né, alguns chamam de multiestratégia, outros de hedge funds. É um fundo que tem um espectro de investimento no segmento imobiliário bastante amplo. Então a gente pode ter imóveis diretamente, a gente pode ter CRIs, a gente pode ter fundos imobiliários, ações do segmento e também participar de projetos imobiliários, né? Então hoje esse fundo tem um patrimônio aí de cerca de 590 milhões de reais. O nosso segundo veículo, né, mais importante, é um fundo de ações,
e a gente cobre hoje 60 empresas do segmento imobiliário lá nos Estados Unidos, né? Os primos distantes dos fundos imobiliários aqui no Brasil são os REITs, né? Então a gente hoje cobre 60 empresas e tem 28 empresas dentro do portfólio. Esse é um fundo de ações, né? Que tem opção lá com hedge e sem hedge, disponível em alguma das plataformas. E a gente tem um fundo de previdência também, multimercado, que além de operar juros, né, local, a gente usa uma parte da carteira, cerca de 40%, 45%, em estratégias do segmento imobiliário mais líquido, né? Então, fundos imobiliários, CRIs, né, ações do segmento. Então, esses são os 3 veículos já lançados e uma casa que está completando aí cerca de 3 anos de existência. E, Felipe, até aproveitando já essa experiência, você falou de como vocês criaram, e já foi num momento desafiador, né? Pandemia no meio ali. E vocês falam muito na questão de investimentos fora da caixa, né? Talvez ou por causa do alternativo, mas dentro da parte imobiliária, né? Da parte de imóveis, que brasileiro adora falar, né? De imóveis, enfim. O que vocês pensam assim, de fora da caixa? O que vocês têm ali de características que vocês podem dizer, cara, isso aqui é bem fora do que outros fundos imobiliários, ou do que olhar, talvez os REITs americanos sejam alguma coisa nesse sentido? Legal, Pedro. Bom, acho que esse olhar, né? A gente resolveu ter uma primeira estratégia dentro da gestora de também olhar o mercado imobiliário norte-americano, porque afinal das contas ele é o maior mercado imobiliário do mundo, né? Então tem vários segmentos que aqui no Brasil praticamente você não tem representantes. Então vamos pegar segmento de self-storage, né? Segmento de data centers, né? As maiores empresas, né, do segmento logístico, por exemplo, estão lá, né, nos Estados Unidos. Então, do nosso lado, né, acompanhar, né, e vivenciar no dia a dia esse mercado imobiliário norte-americano ajuda até a gente balizar e fazer análises dentro do mercado local. Porque se tem um segmento que é muito forte lá fora, né, e que eu eventualmente estou fazendo alguma proposta de aquisição ou estou estudando localmente, isso pode, de alguma forma, ajudar. Acho que tem um lado aqui no pensar fora da caixa, porque a gente sabe que o mercado imobiliário ele é muito cíclico, né? Então, geralmente, os ciclos do mercado imobiliário, em tempos normais de temperatura e pressão, vão entre 5 a 10 anos, né? Ou seja, são ciclos longos, né? Como você disse, Pedro. Eu acho que o brasileiro, de uma forma geral, ele gosta do segmento imobiliário, ele tem exposição ao mercado, né, imobiliário direto, só que a gente sabe que tem algumas dores, né, para o investidor fazer alocações nesse segmento. Seja, às vezes tem que disponibilizar, né, se ele quiser fazer um investimento direto, você tem que botar muito dinheiro, às vezes num ativo, né, comprar lá uma sala comercial, um apartamento para locação, ou eventualmente fazer um investimento, né, no segmento de escritórios, né, ou seja, são investimentos que não são triviais, você tem que colocar geralmente um montante maior. E demanda todo um acompanhamento, né? Pô, será que faz sentido aquele preço que você está pagando? Quanto que aquilo vai te gerar de renda, né? Então, acho que a evolução no mercado brasileiro, né? Os fundos imobiliários, eu acompanho esse mercado aí há pelo menos 12 anos, pô, a gente viu o que foi a evolução, né? Eram lá cerca de 100 mil investidores, hoje são mais de 2,5 milhões de investidores, e tem as vantagens do investidor poder delegar, né, essas decisões de alocação para um gestor profissional que está lá vivenciando e tocando esse dia a dia, né, 24/7. Né? Então, acho que uma das coisas aqui que a gente tem muito forte lá na gestora é isso, né? Acompanhar o mercado internacional, ter um olhar de ciclos e saber navegar nesses ciclos. Tem hora que vai fazer mais sentido comprar imóveis diretamente, tem hora que é melhor ficar no crédito, tem hora que o mercado secundário de bolsa, e a gente sabe que tem altos e baixos, né? Eventualmente momentos de euforia, momentos de pânico que dá a oportunidade de você, por exemplo, fazer aquisições a preços descontados, mais barato do que você construir ou comprar um ativo diretamente. Então, essa parte, né, de entender os ciclos, né, de ter uma veia mais fundamental, a gente hoje, o nosso time de análise, a gente monitora no nível dos ativos, né, em cada um dos imóveis que fazem parte, por exemplo, dos fundos imobiliários, mais de 15 milhões de metros quadrados. São quase 850 imóveis que a gente monitora, dá preço, vê preço de locação, vê como é que está o mercado. Então, toda essa
esse universo de análise é o que faz a gente ter, né, digamos assim, a munição para poder tomar melhores decisões. Então, acho que esse é um dos diferenciais aí da gestora. Pô, excelente. O Felipe e Pedro, isso aqui é pro Pedro também, essa pergunta. Fale. Vocês falaram sobre o comportamento brasileiro, e aí eu fiz uma estatística, inventei agora a estatística, não tem em nenhum lugar, né? Mas se eu for perguntar para Patenteado agora. Marcos Saravalho, presta atenção. Porque o pessoal nos comentários vai falando, mas é mentira, tá errado esse número. Foi o que eu inventei. Sua, então ninguém sabe se é mentira. Mas se eu for perguntar para um brasileiro médio, se você investe, pegar qualquer um brasileiro médio, né? 200 milhões de pessoas, mais ou menos. Aonde que ele tem dinheiro? Onde é que ele sabe sobre o conceito de investimento? Poupança, né? É o conceito de poupança. E depois imóveis, né? Assim, todo mundo pensa em fazer algum investimento imóvel, seja até mesmo na casa própria ou né, um terreno, enfim. Nas grandes cidades é muito comum um estúdio e tal. E aí quando você fala assim, pô, mas nós somos uma casa especializada em ativos alternativos. Caramba, por que alternativo? Se o brasileiro só conhece 2 opções de investimento, poupança e imóveis, né? E imóvel para mim não é alternativo, né? Para mim imóvel faz parte da nossa rotina, né? Como é que você classifica? Como é que você concorda com essa classificação? Enfim, ou como romper esse preconceito que a gente tem? Pô, alternativo parece uma coisa tão distante, né? Não, estou comprando imóvel aqui, eu estou comprando um galpão para alugar, estou comprando um shopping, estou comprando um terreno, né, para colocar um empreendimento, ou estou financiando o setor, né? Como que você vê essa classificação, que acho que até hoje tem, né? Melhorou muito. Mas eu não acho que vocês são investimentos alternativos, não. Investimento em imóveis que o brasileiro conhece muito bem, né? Então, assim, como classificar ou não, se você acha, pô, não, realmente tem que ser alternativa, vai continuar sendo alternativa. Como é que você vê essa provocação? Né? Um bom ponto, Marcos. ninguém tinha me feito essa provocação. Aqui tem um quadro que é provocação. Aqui no fundo do baú a gente costuma fazer as perguntas que ninguém fez ainda. Boa. Eu acho que se a gente for olhar em termos de classificação global, né, de investimentos, o mercado imobiliário, né, que né, em inglês lá o real estate é uma das classes dentro dos investimentos alternativos. Mas eu concordo com você, Marco. De todo esse leque de investimentos alternativos, que daí tem desde o mercado imobiliário, né, os multimercados, né, que lá fora são os hedge funds, né, criptomoedas, commodities, né, estruturas complexas de volatilidade. Pô, acho que o mercado imobiliário aqui é o mais tranquilo e o que mais o investidor consegue relacionar com o dia a dia dele, né? Porque é o que você falou, pô, você tem ali um investimento em tijolo, não é alternativo, pô, você tem imigrantes aqui no Brasil, pô, construíram suas vidas, muitos deles, né? Construindo, né, alugando, vendendo, ou seja, fazendo investimentos no mercado imobiliário. Então, nesse sentido, é mais fácil, né, quando a gente está falando com o investidor, de tangibilizar isso para ele, né? Ou seja, onde você está investindo? Pô, eu estou comprando um imóvel aqui diretamente, eu posso comprar um imóvel indiretamente numa cesta de imóveis que fazem parte de um fundo imobiliário, eu posso estar financiando, né, um desenvolvimento imobiliário, né, estruturar lá um CRI, né, um título de dívida que vai me pagar uns juros ao longo do tempo, mas que no final das contas está subsidiando, por exemplo, a construção de apartamentos voltados para venda. Então é mais fácil. Acho que dos alternativos, realmente o mais próximo da realidade do investidor é o mercado imobiliário. E o mercado imobiliário, quando a gente olha, né, mundo afora, é uma das maiores alavancas do crescimento econômico, né? Porque você emprega geralmente muita mão de obra, né? Então, e toda a cadeia, né, que envolve o setor construtivo, né? Desde a área comercial, da área da própria mão de obra, dos produtos que você usa na construção. Então, envolve uma cadeia bastante representativa aí nas principais economias do mundo, né? Até que você me colocou, né? Você falou que eu também tem que responder. Mas eu vejo também que talvez seja aquela diferenciação até de regulação, né? Você tem aí principalmente investimento em ações, né, ficando muito popular em algum momento, e os alternativos apareceram como alternativa, né? Então a B3 não regulava em si e acabou ficando essa classificação, né? Como você mesmo falou, COE e tudo veio como nome alternativo. E um negócio que, se a gente for olhar para o investidor médio real, né, ele tem muito mais familiaridade com
imobiliário do que com até ativos de ações. Na verdade, para ele, o alternativo seria ações, né? E não imobiliário, né? Porque eu vou explicar para você, Felipe, aqui os bastidores, né? O Pedrão, ele vai me ligar e vai falar assim, monta a carteira aí de estratégia, né? Aí, beleza. Daí eu vou jogar lá, vou falar assim, alternativos. A gente tem que ter 10% de alternativo. Como você falou. Esse mês aqui vão ter 10% de fundo imobiliário. Beleza, alternativo. O outro mês, 10% de criptomoedas. A gente vai vender os fundos imobiliários, vão comprar em criptomoedas. Mas como assim? Você vai comprar? Não dá pra, né? E tudo é alternativo? Né? Um tem vol de 50, outro tem vol de 4. Isso né? E se falar que às vezes o cliente está exposto ao imobiliário lá fora, eu tenho que entender também, né? E esse ponto que você falou do comparativo, por exemplo, com ações, né? Assim, eu acho que o mercado imobiliário é mais fácil de você precificar, né? Então, assim, eu estou adquirindo, por exemplo, um galpão logístico, um escritório. Geralmente, uma das medidas é o preço por metro quadrado, né? Que o preço por metro quadrado é uma coisa que né, o investidor ele consegue... Pô, não, tá caro, tá barato. É óbvio que quanto mais dados você tiver a respeito daquela região, do perfil do ativo, mais seguro você vai estar no... Tá caro ou tá barato. Mas no final das contas, né, o imobiliário ou os alternativos, eles ficam em alguma coisa que não é renda fixa e que não é 100% renda variável. Né? Uma coisa ali que em alguns momentos ele pode parecer uma renda fixa. Né? Os fundos imobiliários, por exemplo, distribuem aquele rendimento mensal. Ainda que não seja uma renda fixa, ele tem um fluxo recorrente. E em alguns momentos, né, você tem uma oportunidade de valorização do capital investido. Né? Então, nesse sentido, ele é bem parecido com uma renda variável clássica. Né? Boa. Só uma última provocação aqui. Você falou um pouco do tamanho do mercado norte-americano, né? Em termos de volumes financeiros. Né? A gente sempre compara assim, tem X milhões de pessoas físicas na Bolsa Americana, X milhões de pessoas físicas na B3, né? Aqui é uma fração da população, né? 2%, 3%, 5%. Talvez um número bem menor que esse em alguns momentos, né? Mas para fundo imobiliário, você vê que tem espaço da pessoa física. Como você falou, tem muitos ativos ainda que nem tem estrutura de fundo imobiliário aqui no Brasil. Mas você vê, assim, de repente até cruzando, né? Daqui a, sei lá, 3, 5, 10 anos temos 10 milhões de pessoas físicas em fundos imobiliários, 20 milhões de pessoas físicas. Como é que você vê essa cultura, essa education? Ou o brasileiro ainda não está com a educação familiarizada para usar esse veículo? Porque a hora que começar realmente, né, empresas como a de vocês, assim como vocês, vindo com a gestão, com profissionalização, acho que automaticamente vai abrir novos produtos, acessar novos mercados, né? Então talvez seja até o inverso, né? Daqui a pouco a gente tem mais pessoas físicas investindo através de fundos imobiliários do que em ações diretamente, né? Eu acredito que é uma tendência sim, né? Se a gente for pegar hoje, desse universo de 2,5 milhões de investidores aqui no Brasil, né, que investem em fundos imobiliários, isso daí já é alguma coisa entre 30% a 40% de todo mundo que tem, né, custódia, né, algum ativo né, negociado na B3. Né? Acho que o fundo imobiliário ele traz... essa proximidade maior com o investimento em tijolo, né? Naquele investimento que o investidor está mais familiarizado. Acho que tem um tema da volatilidade também, né, Marcos? Você comentou ali, né? A volatilidade histórica. O principal índice de fundos imobiliários é o IFIX, né? Que ele é uma cesta lá de cerca de 110 fundos imobiliários. Se a gente for olhar a volatilidade histórica do IFIX, é alguma coisa entre 5% a 6% né, ao ano. Até está mais baixo agora. Né? Agora mais baixo, né, mais recentemente. Se você for olhar a volatilidade histórica do mercado de renda variável puro, as ações, você está falando de alguma coisa superior a 15%, em alguns momentos superior a 20%. Então você está falando de um negócio que tem 4 vezes né, mais risco na medida da volatilidade. Então tende a ser, digamos assim, uma porta de entrada, e eu acho que esse movimento, né, a gente ficou ali principalmente entre 2012 até 2015, com praticamente a quantidade de investidores em fundos imobiliários estagnada lá nos 100 mil investidores. Numa época que o mercado de ações tinha alguma coisa entre 500 a 600 mil investidores. Então, você tinha lá 1/5 era investidor de fundo imobiliário. Hoje essa conta já não é 1/5, né? Os fundos imobiliários são mais representativos. Então, acho que é natural esse movimento como uma porta de entrada. Quando a gente pega hoje da indústria de fundos,
a indústria de fundos como um todo, os fundos imobiliários representam alguma coisa perto de 3% da indústria. Né? Então, acho que tem um mar ali para chegar naqueles 5%, 10%, que eventualmente, né, quando a gente analisa, e tem alguns estudos lá fora que mostram quanto que os investidores, com foco mais nos investidores institucionais, né, os grandes alocadores, fundos de pensão, de previdência internacionais, né, os family offices, né, private, mundo afora, geralmente a exposição, né, desse público no segmento imobiliário é alguma coisa entre 10% a 11%. É bem perto daquela alocação que você comentou ali dos alternativos. Pô, para um investidor, né, pessoa física, chegar nesse patamar, estamos falando de uma coisa que pode ser 3 vezes maior, né, a exposição quando a gente compara com o investidor institucional. No Brasil, a gente tem uma particularidade, né, fazendo esse paralelo também com os Estados Unidos. Quando a gente pega os REITs norte-americanos, o americano ele investe, na maioria das vezes, de forma indireta. Ele não tem ações das empresas. Ele compra veículos que estão investindo nesse segmento. Né? Pode ser um fundo de previdência lá nos Estados Unidos, um fundo mútuo, né? Um ETF, né? Que é um fundo, uma cota de um fundo negociado em bolsa. Então, quando a gente olha, né, o universo de americanos que investem diretamente ou indiretamente em REITs, a gente está falando alguma coisa perto de 150 milhões de americanos. Né? Quase metade da população né, investe diretamente ou indiretamente nos REITs norte-americanos. E lá a quantidade de empresas é alguma coisa perto de 160 empresas. São as principais. Quando a gente olha aqui no Brasil, a gente tem menos brasileiros que investem. Estamos falando em 2,5 milhões do universo lá de mais de 200 milhões. Então é um pouquinho mais do que 1% da população. Só que a gente tem quase 500 fundos, né, negociados na bolsa. E o investidor, ele geralmente não faz o investimento de forma indireta, é direto mesmo. Né? Então é uma categoria diferente. Então aqui a gente tem mais quantidades de alternativas para o investidor do que, por exemplo, o mercado imobiliário norte-americano em termos de quantidade. Né? Mas lá fora estamos falando de um mercado de mais de 1,3 trilhão de dólares, né, de valor de mercado. Pô, um negócio que tem uma profundidade, né, uma diversificação bastante grande. Né? Boa. E até nessa linha, né, Felipe, como trazer esse valor, né? Como sair de 2 milhões lá de pessoas para 6, 7, 10. Você falou que tem veículos indiretos também para poder alocar, né? E como trazer esse valor para esse cliente final, visto tudo que a gente falou, que ele gosta de falar de imobiliário, enfim, que ele gosta de ter talvez ele tenha que gostar de ter um gestor ali, tem que ser educado, como a Camuna faz isso, e também como o Brasil se mostra com ativos também, né? Porque isso tudo a gente precisa do outro lado também, né? De ativos para poder olhar. E não sei, o desafio talvez no Brasil seja grande também de olhar essa questão de ativos, e você tem vacância, tem algumas coisas que influenciam muito nisso. Sim. Não, legal, bom ponto. Primeiro falando do lado do investidor, acho que a indústria de fundos imobiliários, ela evoluiu muito nesses últimos anos. Eu lembro quando eu comecei a acompanhar esse mercado ali em meados de 2011, 2012, até para a gente buscar informações, né, sobre os veículos, era difícil, né, porque você tinha alguns relatórios, informes que eram aqueles regulatórios, digamos assim. Você não tinha todos os fundos, por exemplo, com relatórios gerenciais ou uma forma que você pudesse acompanhar. Você tinha muito pouca cobertura, né? Quase pouquíssimos casas ou analistas cobriam esse negócio, dando opinião. Eu lembro que dentro da corretora, para você achar um especialista disso, era difícil. Era difícil. Falar quem é o pai da criança? Aqui, e aí difícil. Você ia. E se a gente for olhar a indústria hoje, ela evoluiu para, assim, eu acho que a parte de relações com investidores, né, melhorou muito. Né? Então, assim, os fundos hoje já nascem com, tem que ter um site dedicado, já é meio que assim, o mínimo que você tem que ter. Tem que ter um site dedicado,
né, ser atuante, né, seja por meio de lives, né, vídeos, né, informações que você coloca no seu site, um relacionamento com o investidor bastante próximo. Acho que o nível de abertura de informações também a indústria de fundos imobiliários ou os investidores dessa indústria exigem muito mais, né, porque é difícil você ver, por exemplo, num fundo multimercado, um fundo de ações, se a gente for pegar uma lâmina desses veículos, praticamente ele dá a performance e fala o mandato do fundo. Mas não indica o que o gestor está fazendo, os movimentos, compras, se vendas. Comprado, está vendido. Né? Está comprado em determinado, né, segmento, papel, nessa classe de ativos, se for lá um multimercado macro, por exemplo. E pô, você olha o detalhamento que a indústria de fundos imobiliários dá para o investidor, ainda que com alguma defasagem, né? Porque eventualmente você tem alguma coisa estratégica que você não pode falar o que você fez ou que você ainda está fazendo, né? Ou seja, você dá muita informação do que você está fazendo, quais são os objetivos, né, daquela alocação, porque o investidor pede isso, acompanha. Você tem influenciadores também que comentam relatórios gerenciais. Você vai ver a quantidade de visualizações. Estamos falando, às vezes, comentários de relatórios gerenciais com 10, 15 mil visualizações, que é um negócio, né, surreal. É muito, muito legal de ver isso na indústria. Então, acho que isso daqui é um caminho sem volta, tá, Pedro? Assim, o quanto que o investidor, né, tem exigido das casas e assets, né, seja em termos de governança, transparência, né, naquilo que é informado para o investidor. E do lado da ponta que seria, né, o ativo, ou seja, pô, você vai captar um recurso, né, ou você tem um mandato lá dentro do seu de um fundo imobiliário. Óbvio que o investidor ele vai ficar mais feliz com a sua, né, com aquele investimento de acordo com o resultado que você está dando naquelas alocações. Então, como o mercado brasileiro ele assim como globalmente, né, é muito cíclico, né, é importante ter alguém que olhe esses ciclos. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente pega um segmento do mercado imobiliário que a gente, né, acompanha, que já foi mais representativo do que é hoje, o segmento de escritórios. Né? O segmento de escritórios, até antes da pandemia, vamos pegar 2019, a gente tinha um cenário, né, passou por alguns maus bocados ali entre 12, 13 até 16, né, com muita entrega de áreas, né, muito desenvolvimento feito, né, seja em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro. Essas áreas vieram ao mercado quando a economia estava o quê? Né? Estava em queda, né, muito pouca demanda por espaços corporativos. Isso fez com que a vacância na maioria das regiões ficasse lá entre 20% a 30%. Então, quando você tem uma vacância beirando 20% a 30%, fica muito difícil você capturar, por exemplo, crescimento de aluguel. Porque você sempre vai ter alguém ali competindo com a sua área. Sempre vai ter um proprietário estando disposto a fazer o quê? Baixar o preço, conceder alguma carência, um desconto. Né? E a gente viu o mercado de escritórios crescendo, né? Ou ocupando, né, as áreas, né? Tendo um momento mais favorável até 2019, principalmente. O que a gente viu, né, com a pandemia? A gente teve um primeiro reflexo ali de toda uma incerteza de quanto que essas áreas iam ser demandadas, dado que você tinha hoje, né, ainda que já existisse, né, o trabalho híbrido ou o trabalho remoto, a gente sabe que não era feito em larga escala. Você tinha algumas empresas ou segmentos que já operavam, já tinha esse modelo, só que com a pandemia você trouxe uma incerteza. Quanto que será que uma multinacional ou uma empresa vai precisar de área? Será que não dá para ela ter a mesma área de escritórios, né, com mais pessoas, fazendo algum tipo de revezamento ali, sim. Pessoas que estão num dia no escritório e em outro não? Isso gerou um impacto inicial, ainda que você tenha visto uma volta, né, aqui, né, para quem está aqui em São Paulo, ver o trânsito como já voltou, né, a toda, né, e é muito difícil você chegar nas principais regiões de escritórios. Ou seja, já tem muita gente voltando para o escritório, mas quando a gente olha numa janela mais longa, né, no segmento de escritórios, você tem digamos assim, uma ilha, né, que é a região mais valorizada da Faria Lima, aqui em São Paulo. Essa vai bem, está muito bem ocupada, tem pouca área disponível e o preço dos aluguéis estão subindo acima da inflação.
Só que quando você pega outras regiões, até mesmo aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, o que a gente vê? A gente vê regiões convivendo com vacância entre 20% a 30%. Desaceleração. Né? Então, como é que você consegue capturar preço? E nessas regiões, o aluguel, né, hoje, por metro quadrado, é praticamente o mesmo de 10 anos atrás, 12 anos atrás, sem correção nenhuma da inflação. Né? Então, a gente sabe que em tempos normais de temperatura e pressão, os aluguéis deveriam ser o quê? Corrigidos pela inflação, né? Porque não tem lá os gatilhos, né, de correção de inflação, seja pelo IGPM, pelo IPCA, mas isso é em tempo normal de temperatura e pressão. Se eu tiver uma região que tem muita vacância, muita disponibilidade de área, vai pressionar. Então, por isso que para o investidor que não acompanha diretamente esse mercado, fazer um movimento, né, ou escolher ou comprar uma sala comercial numa determinada região, sem olhar o que essa região vai ter de área disponível, como é que está a precificação dessa região, é um desafio grande. Né? Então, acho que do lado dos ativos, cada vez mais a gente vai ter fundos, né, ou estratégias que vão ser híbridas, né, para dar essa flexibilidade para o gestor de quê? Né, de escolher um segmento que eventualmente é mais defensivo, por exemplo, shoppings, né, varejo, que foi depois da pandemia, sofreram muito, né, naqueles primeiros meses da pandemia, mas se a gente for olhar os indicadores, por exemplo, de shoppings, estão bem acima do que estavam no pré-pandemia já, né, acima da inflação, então, porque as vendas estão indo bem, né, na média ali emprego e renda, né, também estão recuperando ao longo dos anos, então a gente caminhou, né, de uma indústria que era monoativo, monoinquilino, né? Você tinha muitos fundos que eram aquele ativo com aquele inquilino com um determinado contrato. Então, acho que hoje a evolução natural da indústria é ter fundos que tenham essa flexibilidade maior justamente para poder navegar nesses diferentes ciclos do mercado imobiliário. Né? Boa. Eu vou fazer uma pergunta aqui que parece um tanto quanto simples, né? Talvez até ingênua, assim, mas dentro de um fundo que tem uma abertura, né, uma possibilidade muito grande, mas como fazer o trabalho da gestão dos ativos, né? Então, por exemplo, 2022, 2023, os fundos que tinham ali uma posição mais em papéis, se deram bem, conseguiram aproveitar bem o movimento ali de juros altos, enfim. E aí agora o mercado está questionando, será que é a hora do tijolo, né? Mas qual tijolo agora, enfim... Porque essa parte de gestão, né, de ativo, por exemplo, eu só posso comprar tijolo e só shopping. Para o gestor ali, teoricamente, ele tem um mandato muito bem definido. Né? Então vocês podem também, sendo mais amplo, acertar, mas também vocês podem errar. Por exemplo, se o momento não for de laje, né, e o momento ainda é de papel, você talvez se descolhe um pouco da indústria, né? Como é que vocês fazem no dia a dia para tomar essa decisão ativa, né? De fazer uma gestão ativa? Como escolher os melhores ativos? Enfim, como é que é um pouco do dia a dia da gestão aqui para quem está ouvindo? Ótima pergunta, Marco. Esse é o que você falou. O mandato mais amplo, ele implica também, né? Será que eu estou acertando, né, ou não esses movimentos? O que a gente fez ali no desenho do produto, né? Desse que é o nosso multi-estratégia. A gente... Desde o IPO, né, e a gente coloca e dá visibilidade isso nos relatórios, a gente coloca das 4 principais classes, né, que a gente tem ali de mandatos dentro do fundo, então por imóveis, né, a gente indica o que a gente espera de retorno-alvo para quando a gente entra num ativo direto, num imóvel, quanto que a gente espera, isso a gente está sempre atualizando, né, o investidor, mas não mudou muito desde o nosso IPO, e uma banda do que a gente vê de alocação dentro do fundo. Então, por exemplo, hoje, entre 20% a 40% do fundo, a gente entende que estar nessa alocação direta em imóveis é o que faz sentido. Como é que a gente está hoje? Cerca de 34%. Então a gente está dentro dessa banda. No crédito estruturado, que seriam na parte de dívida, por meio de CRIs, a gente tem ali um portfólio-alvo que transita entre 30% a 60% da nossa carteira. Hoje a gente está mais perto de 46%, 47%. Então a gente está usando praticamente, né, todo o portfólio-alvo, a alocação que a gente tinha na cabeça. Na parte de fundos imobiliários,
a gente identifica, até porque a gente tem uma cabeça de... Dentro do fundo, a gente não vai ter 20, 30 fundos imobiliários. A ideia é assim, a gente cobre hoje cerca entre fundos imobiliários de crédito, né, os de papel e os fundos de tijolo, a gente cobre alguma coisa perto de 56 ativos, e desses 56 ativos, a gente escolhe alguma coisa perto de 10 ativos. Isso, né, ou seja, é um filtro né, mais restrito. Mas a gente vê espaço, né, para os fundos imobiliários entre 10 a 25 né, da carteira. E a parte de ações, né, que espectro que a gente olha de ações do segmento? Né? Porque a gente tem construtoras, tem incorporadoras e tem as empresas de propriedades. A gente foca nas empresas de propriedades. Tá. Por quê? Porque as construtoras e incorporadoras, a gente sabe que tem uma volatilidade maior, né? É um segmento, né? Qual que é o valor de uma incorporadora? Né? É difícil você, né? É o banco de terrenos que ela tem, mas a gente sabe que os projetos podem vingar ou não. Então a gente olha o espectro mais das empresas, principalmente as empresas de shoppings. Tá? Então a gente... O que as ações nos dão? Elas dão mais oportunidade de ganho de capital, só que por outro lado, elas não dão o quê? Dividendo. Né? O dividendo, né, na média ali das ações, mesmo do segmento de shopping, estão falando alguma coisa entre 3% a 4%. Né? Então, por isso que a gente, né, dentro lá da nosso portfólio-alvo, nas ações a gente coloca uma banda ali entre 0 a 10%. E hoje a gente está mais para perto de 5. A gente tem transitado mais para perto de 5 nas empresas de shoppings. Tá. Né? Então, acho que a primeira coisa é essa, a gente delimitar, né, o que a gente entende como um portfólio-alvo, a gente dá à luz isso para o nosso investidor mensalmente, né, que movimentos que a gente tem feito. Então, por exemplo, no segmento de imóveis, né, o ativo mais representativo que a gente tem é um segmento pouco representado aqui no Brasil, mas que a gente fez uma aquisição mais oportunística, que é um residencial para renda. Né? A gente tem pouco residencial voltado para renda aqui no Brasil. A gente tem poucos fundos imobiliários e a gente não é muito testado. A gente sabe que tem um residencial para renda no nível individual, né? Daquele investidor que comprou lá o imóvel na planta, que faz a locação. Só que esse investimento mais pulverizado e mais individual tem algum desafio, né? Por quê? Você tem um prédio lá que só tem investidores, imagina lá 15, 20 investidores, pessoas físicas. Quando você começa, né, no mundo real, aquele prédio está pronto. Né? A primeira coisa que o investidor vai ter que pensar, ele provavelmente não vai conseguir alugar se não tiver minimamente, né, algum mobiliário lá dentro. Né? Então ele vai ter que investir, né, armários, né, minimamente alguns itens de utensílios, né, para deixar aquele ativo mais atrativo. Se eu tenho muitos proprietários dentro do mesmo empreendimento, qual que é o outro desafio? Você pode eventualmente ter um proprietário que está mais apertado, ele vai começar a baixar o preço do aluguel. E daí aquele prédio, ele acaba, né, esse movimento dos proprietários acabam canibalizando. Né? Então, o que a gente fez? Em 2022, né, que a gente tinha acabado de fazer a primeira captação do fundo, foram os primeiros 250 milhões, a gente viu a oportunidade. Né? O juros estava, né, 13,75 naquela época, praticamente, né, fechado, né, para novas teses. Tal. A gente falou, tinha uma oportunidade aqui, e a gente comprou um ativo residencial para renda aqui na Vila Olímpia, né, em São Paulo. 243 apartamentos. A gente comprou o prédio inteiro. Né? A gente pagou 90 milhões, cerca de 91 milhões nesse ativo. Esse prédio, né, se a gente for fazer o equivalente a preço por metro quadrado, R$ 12.500 o metro quadrado. Na nossa viabilidade, que a gente até colocou no fato relevante, esse ativo estava com pelo menos uns 35% de desconto. Era um ativo feito em 2018, ou entregue em 2018, mobiliado já, né, com toda a infraestrutura, e que a gente via a oportunidade de comprar por um preço abaixo do reposição, né, que o mercado costuma chamar, né, que se eu fosse resolver construir esse ativo do zero, comprar terreno, né, aprovar projeto, construir, ia custar mais caro do que os R$ 12.500 o metro quadrado. E a gente também viu a oportunidade de um aluguel que estava abaixo do potencial. São apartamentos ali na casa dos 30 metros quadrados, que quando, né, a gente fez a viabilidade, os aluguéis estavam rodando na faixa de R$ 90 o metro quadrado. Lá, R$ 2.700 de aluguel.
Então a gente viu a oportunidade de aumentar esse aluguel também ao longo do tempo. Então quando você fala de gestão, né, desse dia a dia, né, Marco e Pedro, o que a gente fez? A gente, desde que a gente assumiu a gestão desse prédio, a gente fez algumas melhorias, né, mudamos precificação, por exemplo, eram aluguéis entre 1 mês a 12 meses. Hoje a gente dá a possibilidade de contratos mais longos, até 30 meses. O que a gente fez? A gente fez mexidas, não nada estruturais dentro do condomínio, mas que geram valor. Por exemplo, a academia. Tinha uma academia CrossFit. E que o investidor, o morador, né, o inquilino, tinha que pagar para usar. A gente falou, não faz muito sentido. A gente encerrou o contrato com esse operador. A gente comprou equipamentos. E fez uma academia própria. Fez uma academia e os inquilinos agora podem usar essa academia. Então eu já consigo embutir esse valor da academia de fora dentro do aluguel. Então, esse tipo de gestão do dia a dia, né, um gestor de propriedades, tem uma pessoa lá que mora todos os dias dentro do ativo, né, porque é um ativo que tem os serviços, né? Se quebrar um ar-condicionado, tem que ter um manutencista lá para dar. E essa gestão do prédio inteiro, você não tem essa carimbalização de ter um inquilino, né, um proprietário baixando o preço. Então, esse é um exemplo, né? Então a gente tem dentro da gestora, né, um time que olha essa parte de estratégia, a precificação e dos investimentos que vão ser feitos dentro do ativo e pessoas que estão dentro lá do condomínio tocando. No crédito também a gente prefere operações que sejam com perfil de originação e estruturação da casa, para a gente tentar capturar um spread, né, uma taxa um pouco maior. Né? A gente, hoje, da nossa carteira, cerca de 90% foram operações que foram estruturadas nesse sentido, que a gente consegue capturar um spread maior. Então, e no mercado mais líquido, né, que é os fundos imobiliários e as ações, é uma parte do portfólio. Acho que o mandato também permite, né? Geralmente quando você tem os FOFs, né, que são os fundos de fundos mais antigos, que eles só olhavam fundos imobiliários, eles ficavam muito restritos a um extrato. Um FOF muito grande, ele começa a ficar um transatlântico, né? Ele não consegue se movimentar, fazer tradings, né? Fazer as oportunidades. Então a gente entende que esse mandato mais multi-estratégia, ele tem essa escala, porque eu posso ter lá um fundo maior, mas que tem uma parte em fundos imobiliários, né? Uma parte em ações. Então acho que é isso, né? Ou seja, ter essa disciplina e as decisões, né, quando a gente senta no comitê de investimentos, né, é justamente isso. Eu estou fazendo aqui uma operação no imóvel diretamente, eu estou fazendo uma proposta para aquisição de um imóvel. Tem algum equivalente aqui num fundo imobiliário? Ou numa... Né, eu estou comprando uma participação num shopping. É melhor comprar uma participação num shopping ou comprar ação de uma empresa do segmento? Né? O embate produtivo aqui do comitê é esse, né? Ser desafiado a sempre buscando ali o melhor dentro da alocação. Né? Boa. E até nessa questão do residencial foi bom você falar que eu ia tocar nesse ponto, porque tem muito pouco ainda. E aí, falando também de todos os ativos, né? Geralmente no FIA, né? Você vai fazer, você tem já um histórico ali de modelagem, né? Vários modelos, enfim, cada asset do seu modelo. O crédito também, acho que o crédito também a gente tem bem isso muito forte, né? Quando você chega para a parte, né, do ativo direto imobiliário, você tem, mas você até mesmo falou, a dificuldade de olhar a incorporadora, né? Você pode ter até a modelagem, mas a dificuldade de olhar, enfim. E agora o residencial, que é uma coisa que, de certa forma, é novo, é até o fora da caixa. Como lá dentro, né, você falou um pouquinho do comitê, ter essa noção de modelagem para fazer sentido cada ativo que aí vocês vão trabalhar, né? E claro, conseguir o upside que a gente precisa, o alfa ali para a gente buscar. Como é que é isso, basicamente, essa modelagem de quem vem, como é que cada estrutura faz a sua, independente, não, como é que é isso? Legal. A gente tem hoje, né, um time, né, de pesquisa e análise formado por 7 pessoas, então a gente tem, né, um responsável que é o meu xará lá, que é o Felipe Guerra, que toca o time, né, de pessoas que estão ajudando na gestão, na análise, que são 6 pessoas.
Geralmente como é que a gente faz? Eles estão divididos de forma setorial. Então, por exemplo, tem um analista que olha residencial, tem um analista que olha escritórios, um analista que olha logístico, né? Shoppings e varejo. E sempre com um olhar duplo, né? Brasil e Estados Unidos. Então, por exemplo, aqui no Brasil esse segmento residencial é muito pequeno ainda, né, para renda, mas lá no mercado, por exemplo, de REITs, é um dos segmentos mais representativos. Até no nosso FIA, lá no nosso fundo de ações em REITs, hoje cerca de 20% está no segmento de apartamentos, né, voltados para locações. Né? O que muda é a magnitude. Lá você tem empresas que operam 100 mil apartamentos. Né? Aqui a gente acabou de dar um exemplo, né, de um ativo que tem 243 apartamentos. Então mudam as magnitudes. Então, qual que é o papel ali do analista? Né? A gente tem modelos, né, financeiros no nível do ativo. Então vamos dar um exemplo. Estou pegando um fundo do segmento de logístico. Imagina que esse fundo tenha 15 imóveis lá dentro. A gente modela, né, e dá cenários para cada um desses 15 ativos. Então vendo, por exemplo, o aluguel, né, esse contrato que está lá. Além das informações mais básicas, né, de quando vence, né, quando é que tem a revisão do aluguel, né, o perfil do inquilino, a gente também modela e traça cenários para... Será que esse aluguel está dentro da realidade, né, de mercado? Sim. Justamente para, de alguma forma, tentar atribuir probabilidades daquele contrato. Né? Porque se eu acho que, vamos imaginar que um contrato está a R$30 um metro quadrado, mas o mercado naquela região é 25, o analista vai colocar lá que no vencimento do contrato tem que caminhar para onde? Para o 25. E a gente vai colocar isso no preço. Então, a modelagem, né, falando especificamente, é no nível do ativo. Então não olho o fundo imobiliário, olho os ativos que estão dentro do fundo imobiliário. Isso na nossa visão traz uma possibilidade de você... Óbvio que toda decisão de investimento ela envolve riscos, né, envolve, né, cenários, né, probabilidades de dar certo ou de dar errado, mas na nossa visão esse tipo de análise faz com que a gente tome as decisões sempre cada vez mais fundamentadas. Quando eu tenho lá uma modelagem que me diz que aquele ativo, né, aquela cota num fundo imobiliário que representa aqueles imóveis que a gente está acompanhando, deveria valer R$110 e o mercado está precificando aquele negócio a R$90, tem uma oportunidade aqui. Eu tenho esses R$20 aqui para ser capturado, que se o nosso cenário base tiver certo, a gente vai conseguir capturar. Né? Então, bastante disso. A gente tem essa veia fundamentalista bem forte lá na tomada de decisão. Boa, muito bom. Felipe, uma pergunta que acho que a gente está vivendo agora, eu sei que não cabe muito, acho que nos ativos de vocês, mas a gente está vivendo aí uma famosa abertura da curva de juros, né? Um cenário macroeconômico. Isso acaba penalizando precificação de títulos públicos, né? E acaba penalizando um segmento de fundos que chamam multimercados ou hedge funds, enfim, que acabam alocando muito nesses fundos, né? Como é que você está vendo a demanda do investidor nesse ano de 2024 dentro desse contexto? Você fala, beleza, a Selic está caindo, já teve maior, mas ainda está alto, mas está caindo, vai cair ainda mais, esperamos que caia mais, mas tem do outro lado, você tem uma curva de juros que está precificando. Como é que você vê a demanda da pessoa física, do investidor final, dentro de cenários, contexto, entende, não entende? Às vezes você vê por exemplo, a curva de juros abrindo e o fundo imobiliário em bolsa caindo. Né? O investidor fala, mas o meu fundo imobiliário não seria inversamente proporcional. Não deveria estar se valorizando, né? O Selic não vai cair. Como é que você traduziria, faria um resumo aqui do contexto atual, né? Não só dos fundos de vocês, mas do contexto como um todo, claro. Da indústria de fundos imobiliários, que a gente tem Selic em queda, juros futuros em alta, né? Cenário ainda com muita incerteza se a Selic vai para 8 ou se vai para 9, se para 9,75, enfim, é um contexto ainda que embute muitos desafios, né? Ou pelo contrário, você fala assim, realmente esse é um momento ainda de o inverso, né? Tomar mais risco, tem oportunidades na mesa, tem exageros na mesa, como é que você vê? Legal, ótima pergunta, Marco. Eu acho que tem um lado que é esse que você comentou, que é
quando a gente tem um juros, né, e ficou durante algum tempo ali nos 13,75, né, então a Selic num patamar alto, o CDI, naturalmente o investidor ele acaba tendo, né, um retorno bastante interessante, uma alternativa com pouco risco, né, no limite ali com liquidez, né, quase que imediata. E isso acaba, digamos assim, fazendo, né, ou sendo um freio para, né, outros ativos, né, como os próprios, né, fundos imobiliários, né? Então, acho que esse movimento, acho que de um lado, esse movimento, ainda que ele não seja na magnitude, né, o que você falou, a curva ali que estava precificando alguma coisa mais para perto de 8,5 a 9, hoje já, né, deu uma subida, ou seja, essa expectativa do juros futuro ela está mais alta, né, por motivos, seja internos, seja também lá pelos títulos do governo norte-americano que podem não cair tão rapidamente como o mercado, né, espera. Eu acho que mesmo não sendo num cenário de 8,5, 9, né, de juros terminal, acho que esse fluxo naturalmente do investidor migrando uma parte, ainda que seja um fluxo não tão rápido, eu acho que ele é um fluxo que a gente ainda vê, né? Acho que teve uma mudança importante também no começo desse ano, que foram de alguma forma as restrições de lastro de operações, né, ou mudanças, né, LCI, LCA, crise, CRAS, que de alguma forma fazem com que você tenha, né, vencimentos, né, o investidor está vendo o recurso dele vencer de um título que ele tinha fechado lá atrás e ele está procurando essas alternativas para capturar, né? Historicamente, os ativos imobiliários eles se dão bem, né, em períodos, né, de redução de taxa de juros, né? Então, eu acho que por um lado o investidor ele deve continuar procurando isso, pelo menos a gente sente isso, né, até no volume negociado diário, né, na precificação de alguns fundos. Por outro lado, você pode ter, principalmente quando você olha, né, um investidor mais profissional, o investidor ele olha, né, a classe de ativos imobiliários sempre com um prêmio, né, com um chamado spread em cima de um título que acompanha a inflação, né? Aqui no Brasil, lá o Tesouro IPCA+. Geralmente o Tesouro IPCA mais de 10 anos. Se a gente for pegar esses títulos há poucos meses atrás, eles estavam precificando alguma coisa perto de 5,60, 5,70. E hoje eles estão precificando alguma coisa mais perto de 6,10, 6,20. Considerando, né, se a gente for pegar a média histórica, né, os fundos imobiliários, eles negociam, né, se a gente comparar o dividendo, né, o dividend yield lá que o investidor recebe, e aí falando de fundo de tijolo, que é o mais fácil a gente comparar. Fundo de tijolo, eles têm um spread, né, esse diferencial de alguma coisa perto de 3 pontos percentuais. 3,1 em relação a esse número. Se a gente for olhar hoje, um título do Tesouro, né, de 10 anos pagando alguma coisa perto de 6,10, os fundos imobiliários, né, os fundos de tijolo, na média, logístico, né, shoppings, varejo, escritórios, pagam alguma coisa perto de 9 de dividend yield. Então, se a gente for olhar em relação à média, a gente pode dizer que esse spread está perto dessa média. Então, a gente não acredita em nenhuma grande mudança nesse spread. Eu acho que ainda tem uma oportunidade de valorização, principalmente para aquele investidor que não está olhando daqui para 6 meses. É muito difícil de você traçar um cenário de ó, daqui para 6 meses, né, o ativo A, B, ou os fundos imobiliários como um todo vão se valorizar, porque você vai ter essas duas pressões ali, né? De um lado, né, juros caindo faz com que o fluxo para a classe seja maior, só que por outro lado você tem, né, com os títulos, né, atrelados à inflação também pagando um dividendo maior, ou seja, de alguma forma você dá uma segurada no potencial de valorização. No nosso cenário base que a gente tem para fundos imobiliários, a gente vê espaço entre dividendos, né, recebidos ao longo desses 2 anos, né, e valorização da cota. O nosso cenário base é uma apreciação potencial ali de 33,5%. Né, entre dividendos nos próximos 2 anos, né, considerar dividendos ali na casa dos 9%, dá lá, né, fazendo a conta de padaria ali alguma coisa perto de 18%, e você teria outros 15 pontos percentuais ali que poderiam vir de valorização. Óbvio que tudo isso, né, são expectativas, né, e que o cenário a gente vai monitorando muito de perto ali para ver as oportunidades que a gente pode aproveitar.
Boa. E... Parece até que a gente combinou o discurso, a pauta antes, né? Viu aí? Terminamos com o valuation aqui dos ativos. E o porquê aplicar na Camuna, né? Basicamente já foi dado, né? E papo bom passa rápido, né? Mas eu queria, o último ponto, falar que, além disso tudo, né, acho que dessa previsão aí, dentro do que vocês esperam, tem a questão realmente da consolidação também do ativo, né? Acho que o fundo imobiliário hoje já está, de certa forma... E aí você pode falar por várias influências, né? Pessoas que... Tem internet que veio forte também, fala muito forte de fundo imobiliário, pode gostar ou não, mas tem. Tem realmente as aplicações, né? As corretoras, enfim, começaram a fazer isso muito forte, né? E só pra gente, como eu falei, já encaminhar pro final... A Camuna, ela vem muito para isso, para fazer essa consolidação, para ter isso. O mandato dela a longo prazo é realmente para ter como fundo imobiliário como base ali e essa linha com os Estados Unidos e conseguir pegar esse investidor e botar o pezinho dele lá fora também. Como é que é isso? Acho que sim, acho que estamos aí num segmento que a gente tem uma expectativa de crescimento, né? A gente acredita muito no segmento imobiliário. Acho do ponto de vista de consolidação, como a gente falou, a gente tem mais de 500 fundos hoje, né, negociados, né, na bolsa. Sempre perguntar, vai ter menos fundos do que agora, daqui a 5 anos? Difícil dizer, mas a gente já tem visto alguns movimentos. Né, pelo perfil da casa aqui, né, se houver um movimento de consolidação, nada que seja uma coisa hostil. Assim, não é perfil da casa nem do sócio fazer algum tipo de... No limite aqui, quando a gente escolhe, a gente investe também em outras casas, né, gestoras sim. também, né, dentro do nosso portfólio. A gente está, de alguma forma, o quê? Comprando a expertise num determinado segmento, né, alguém que faça melhor aquilo que a gente... um segmento específico. Então a gente acredita que esse mandato é o que mais faz sentido. E como classe, né, eu acho que os fundos imobiliários aí vieram para ficar, né, porque a gente tem de olhar os movimentos de mais curto prazo. O IFIX está batendo recordes ou máximas históricas, né? Tinha tido lá um pouquinho antes da pandemia, agora recordes, né, do índice, né, do IFIX ali como indicador do segmento, mas é uma classe que já passou por... não foram anos fáceis, né, esses últimos 12 anos, se a gente for pensar em termos de condições macroeconômicas, né, instabilidades, né, uma pandemia no meio do negócio. E quando a gente olha o IFIX como indicador, ele é um índice que fica ali nos top 3, né, em termos de performance, quando a gente olha uma janela mais longa, né, em termos de retorno anualizado. Então ele ganha da bolsa, né, ele ganha de outros ativos. Isso sem falar do Sharpe, né? Isso, né? Para quem é um pouco mais técnico, né? A volatilidade extremamente baixa, né? Isso, a relação, né, do retorno com a volatilidade, né? O IFIX com bastante com altos e baixos aí, com bastante incerteza que a gente viveu aí nos últimos anos. Acho que foi uma classe que, né, se mostrou bastante resiliente, né? Daqui a pouco o pessoal vai fechar as suas contas fechar não, se for a mesma conta, né? Vender as suas ações aí e ficar só com fundo imobiliário. Carteiras. E que seja parte da Camuna, né? Filipão, obrigado demais aí pela disponibilidade. Né? Foi muito bom, né, Marcão? Acaba com você, né? Ações aí, né? É um forte competidor. Né? Mas a gente também fala sobre fundo imobiliário e bem também, pra caramba. Eu que agradeço, Pedro, Marco, pelo convite. Se quiser deixar aí suas redes sociais, só pelo Camuna, tudo lá, Camuna Capital, como é que tá lá? Legal. No LinkedIn, no Instagram, Canuma Capital. A gente tem um site da gestora. Canuma Capital tudo junto. Isso. Né? Não tem ponto, não tem nada. Isso é importante falar que o pessoal procura, né? Canuma Capital. A gente tem um site também, né, que resume, né, consolida as estratégias, que é o canumacapital.com.br. Bem bonito, inclusive. E também o site do fundo, né? O Multi-Estratégia, que é o CCML, tem um site dedicado que lá o investidor ele consegue consultar todas as informações do fundo, também se cadastrar, né, no mailing ali para receber, né, os e-mails diretamente do time de RI, que é o ccme11.com.br. A gente fica à disposição. Legal, excelente. Obrigado. Muito obrigado, Felipão. Pessoal,
A gente volta daqui a pouco com mais um O Fundo do Baú. Um abraço, valeu Marcão, valeu Filipão.